sou Flávia Camanho. E depois de mais de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano e desenvolvimento de lideranças, eu comecei a identificar que pessoas têm seus momentos, seu ponto de virada. Eu sou da época que coaching não era vergonhoso, era a profissão do futuro. E conhecendo essas histórias, eu comecei a perceber que nestes momentos toma-se decisões, escolhe-se novos caminhos e isso faz com que a história fique muito mais interessante. Esse podcast é sobre isso. Eu tô com uma pessoa aqui na minha frente que eu amo. Ela não é só atriz. Às vezes você fala assim, conheço ela de um filme, conheço ela de uma novela. Ela é roteirista, ela é escritora, ela tem um livro que estava em Nova York, bombando lá no meio das câmeras, no meio do grande momento. Ela tem uma jornada para mulheres que vai contar. E eu acho que ela é dona de si. E vai nos ensinar um pouco como a gente faz para fazer isso, para ser dona de nós mesmas. Bem-vinda, Suzy Pires. Ai, eu gosto tanto de você. Eu também. Foi um match, das nossas amigas. É assim, verdade. É. A gente se conheceu num match, assim, eu tava em desespero. E amigos em comum disseram, acho que era bom vocês se conhecerem. E foi muito bom. Foi. Vamos contar a tua história um pouco? Uhum. Quando você era pequena, sabe que quando eu era pequena eu queria ser atriz? Jura? Juro. Mas você tem todo o lance. Ainda dá tempo? Super, eu acho que dá tempo de tudo sempre. Quando a gente decide. É verdade. E você, quando era pequena, você queria ser o quê? Atriz, eu nasci... Já sabia? Já nasci com esse drive. Também nasci inventando as minhas histórias e eu fazia show em varanda. Porque minha família tinha uma casa em Araruama, né? Era uma casa do lado da outra, e eu ia fazendo show nessas casas, e o que eu mais amava era a mudança de fisionomia das pessoas. Que incrível. Não, eu tenho uma sensação que tem algumas profissões que as pessoas nascem com ela, né? Medicina. Eu acho. Não é? Ser artista, né? Assim, você pode até ter o talento, mas se você não tem a vocação, que é aquela parte assim, se eu não fizer isso, eu não vou respirar, você não vira. Você não vai. É muito incrível isso. Como é que começa? Como é que é o primeiro papel? Como é que você entra nesse meio e fala, putz, comecei? Eu tinha 14 para 15 anos, consegui uma vaga no Tablado, que era o grande, e ainda é o grande curso de teatro. Em 2 meses eu fui chamada para fazer uma peça já profissional, porque o Tablado é um celeiro mesmo, as pessoas vão, produtor de elenco vai assistir a aula, diretores. Incrível, né? A quantidade de pessoas que começam, acho que é o grande ponto de partida da carreira no Brasil, né? Total, e aí eu fui fazer uma peça profissional e fui emendando uma na outra com 15 anos, assim, eu já trabalhava com grandes diretores na época. E a televisão veio decorrente disso, e eu fui trabalhar na Manchete. Era 1994. Eu era menor ainda, eu tinha 17 para 18 anos. E aí, consegui, através de um teste, um primeiro papel na novela Tocaia Grande, do Jorge Amado. Porra. Desculpa, porra, mas é isso aí. Porra. Eu fazia a Turquinha. E foi uma novela dirigida pelo Regis Cardoso e depois entrou o Walter Avancini, então foi meu começo ali. Né? Eu nunca mais parei. Nunca mais, assim. Desde essa primeira peça, eu tinha 15 anos, até hoje. Nunca mais saiu da arte, nunca mais. Na verdade, a gente tem uma amiga em comum, que é a Débora Montenegro. Sim. E ela fala que o artista tem a alma fora do corpo. E eu acho que é isso, a alma expande para fora do corpo, depois não tem como colocar de volta, né? Pra dentro. Não, total, não tem como, assim. Não tem volta, não tem eu começar uma carreira com 14... Apesar que nós vamos contar, porque você fez várias coisas dentro disso. Você desdobrou essa história, né? Mas é tudo atriz, tá? É tudo atriz. Muito bom. Quando é que você olha e fala assim, cara, aconteci? Tem um momento que você olha e fala, cara, eu sou atriz, tipo, te reconhecem na rua. Tem algum momento que vem na tua cabeça sobre isso? Tem. Tem um momento bem... Nossa, foi incrível, assim. Que foi quando eu estreiei a peça De Perto Ela Não É Normal, que é uma peça que eu escrevi, produzi, e é um monólogo de humor. E na primeira semana ela já lotou, eu não era uma atriz conhecida na época. E comecei a fazer 2 sessões por dia, começou a ter cambista, E essa peça foi o primeiro turning point da minha carreira. Que legal. Então, esse momento, assim,
de eu ver que tinha gente querendo ver o que eu tava dizendo e o que eu tava fazendo, foi o primeiro. Logo em seguida veio um grande papel numa novela, que foi Caras e Bocas, do Valci Carrasco. E meu bordão até hoje é conhecido, Não Me Absorva, Fabiano. E aí virou. Aí quando eu vi, eu chegava no... Aí eu explodi, vamos dizer assim, né? Que é o termo da profissão. Então foram 2 momentos, um seguido do outro, mas por decorrência da peça. E a peça tinha algo de você, assim, de se colocar em trazer questões da sua vida de uma forma com humor, mas tinha uma exposição, acho que tinha um autoconhecimento ali posto, Sim. Né? Posto no A questão era o que é chegar lá. O que é chegar lá, exatamente. Principalmente para uma mulher, assim. Eu escrevi essa peça em 2003, então a gente está falando de questionamentos que eu acho que a gente ainda tem hoje em dia, mas eu devo casar agora ou eu devo batalhar pela minha vida? E batalhar pela minha vida significa o quê? Então eu fui fazendo as etapas dessa personagem, que sou eu mesma, eu me chamava de Suzy. E como eu não era conhecida na época, eu fingia que eu era ou a bilheteira, ou se era num mezanino de um bar, eu era garçonete. E aí eu começava a peça falando assim, olha, gente, a atriz não chegou. Muito E eu vou ficar aqui enquanto ela não chega, que ela tá no trânsito. E isso é fácil no Rio de Janeiro, falar que a pessoa tá no trânsito. E eu vou ficar aqui contando umas histórias pra vocês. E aí as pessoas iam embarcando. Junto com você. Exato, era lindo, assim. E eu acho que eu vou fazer essa peça agora de novo. Acho não, vou fazer em Los Angeles e dá pra ser de novo desse jeito. Oi, eu sou garçonete, sabe? Gente, aí eu vou ter mais uma razão bem boa pra ir pra lá. Eu tô devendo ir pra Los Angeles. Não, você tá me devendo total. Não, eu tô meio... Pra gente ir a Vegas. a gente ia se divertir muito. Nossa, nós vamos. Tá no plano. Tá escrito, tá aqui, ó, registrado. Tá no plano. Tá filmado, tá registrado. Bom, você chega lá, você estoura. E que horas que você fala, putz, eu tenho que fazer mais do que eu tô fazendo. Eu posso mais do que esse pedaço. Tem outras coisas que eu sou capaz. Como é que começa a chegar isso? Que é a parte do roteiro, né? Eu trabalhava, então, estourei na Globo e eu trabalhava no mesmo momento como roteirista na Conspiração Filmes. Tá? Então, assim, mas na minha cabeça, a Globo nunca ia me contratar como roteirista. Eu ficaria ali na Conspiração, fazendo os programas de TV a cabo que eu tava fazendo. Só que foi tudo diferente, assim. A Globo, quando soube que eu escrevia um programa que se chamava As Pegadoras, era um programa de soft porn, sabe assim? Sei. Que eram 3 meninas que contavam suas histórias sexuais e tal. E era no Multishow na faixa das 11 horas. E bombou, assim. E quando a Globo soube que aquela atriz era aquela autora, eles me fizeram uma proposta de vem pra cá como autora. Nossa. Então isso era uma coisa que não estava na agenda, a carreira de autora, a carreira de roteirista tomar o tamanho que tomou. Mas quando eu vi que tinha essa possibilidade, que eu realmente podia, aí, meu amor, eu fui com tudo. E eu falei, vou fazer essas 2 coisas darem certo. Né? Não vou abandonar uma para fazer a outra. Claro que eu tenho momentos, mas quem escreve é a atriz. Eu gosto muito de você tá dizendo isso, porque eu acho que consciência, autoconsciência é incrível. E a partir de você é tão empoderada de quem você é, que eu acho que me inspira tanto sempre, porque não é verdade, você sabe quem você é e você vai apropriando, você vai somando a esse processo outras partes da Suzy e vai encorpando na tua vida. A tua história é um processo de se encorpar de si mesma, né? De se apropriar de si mesma. Quando é que vem a primeira... eu acho que assim, como roteirista, a novela é um grande marco? Nossa. Porque eu imagino que seja uma coisa louca, Não, né? uma coisa louca. Eu não tava, assim, nos meus planos, eu não tinha isso como um objetivo. O que aconteceu foi que eu queria ficar no humor, então eu entrei para um programa de humor. Eu tive algumas questões ali que eu falei, putz, não vai dar pra eu ficar aqui, talvez eu tenha que sair daqui pra depois voltar. E aí, o chefe do artístico na época falou pra mim, olha, tem um autor que tá renovando a equipe,
por que você não escreve? A Globo fazia assim na época, não sei se ainda faz, mas você escrevia um argumento com um tema e eles botavam um número e mandavam para esse autor titular analisar e ele escolhia a partir daí. Sim. Aí fazia uma entrevista, fazia uma semana de... E aí eu fui trabalhar com o Negrão assim, eu era a terceira opção dele, na verdade, eu não fui a primeira. Mas bateu tanto na escrita, na visão de roteiro, quanto na visão pessoal. Eu entendi aquela figura, o humor dele, o jeito, porque incrível. isso é, né? Timing. O timing. E aí eu comecei a escrever novela com ele, ele me ensinou tudo. Ele não só me ensinou, mas teve um momento que ele falou assim pra mim, você tem cabeça de novelista, acho melhor você aceitar isso. Qual novela você tem mais orgulho? Assim? Eu acho que Sol Nascente. Foi uma novela que... Aí eu já tava assinando com ele, foi bonita e teve muito problema backstage, que não vazou pra imprensa, eu tenho muito orgulho disso, assim, que durante a novela parecia que tava tudo bem. Nossa. Mas backstage estava um inferno. Nada sincronizado aqui. Lindas, aqui, ó. Né? E a perna aqui embaixo, assim. Da lama. Assim. O Negrão ficou doente, meu pai. Era um show de loucura, mas a novela foi muito linda, foi muito linda. E eu e o Júlio Fischer, então, fomos com ela até o fim. E aí, só depois que isso foi exposto pro público, pra imprensa, que o Negrão teve que se afastar. Enquanto a novela estava no ar, isso não... Então eu tenho orgulho tanto né, de você segurar essa onda, né? Exatamente. Bom, eu quero entrar no Dona de Si, porque eu acho que pra mim é um dos seus grandes turning points, é a hora que você... A gente vai falar do Instituto, depois a gente vai falar do livro, né? Porque as coisas são super interligadas, mas... Conta a história do Instituto, que eu gosto tanto da venda das bolsas. Essa parte é tão interessante e é tão inspiradora também. Eu acho que os turning points, pelo menos na minha vida, eles vêm de um incômodo. E a gente ter consciência do incômodo e o que tá te incomodando e que eu não tenho o que fazer com relação a isso, mas com certeza eu tenho outra estrada para seguir, porque se aquilo tá me incomodando, os incomodados que se mudem, entendeu? Então o Instituto nasceu de um incômodo, outro incômodo, que era o incômodo da mulher na liderança, assim. Não foi fácil para mim, não é fácil pra gente, não mesmo. Né? E final de meados de 2017, a Marie Claire, que era a Marina Caruso, editora, eu fui tomar um café com ela, a gente já super se gostava. Ela já estava ligada no que eu estava fazendo como atriz, como autora, que isso era muito único. Que você estava desbravando, Estava desbravando em termos de Brasil. Hoje, se você tem uma atriz escrevendo, não é mais uma esquisitice. Mas né? Mas era. Então, era assim. De eu chegar em reunião e falar assim, ué, você é autora? Mas eu achei que fosse uma homônima. Tipo, loucura. Muito doido. Aí, ela me ofereceu um espaço na Marie Claire Online. Foi uma das primeiras colunas online. E eu falei, olha, eu não tô a fim de falar de namoro, de moda, de nada disso. Eu quero falar de como é difícil a gente construir uma vida nossa. E aí, eu dei o nome de Dona de Si. E comecei, e em 6 meses a coluna virou, mas assim, virou capa da Globo.com. E aí tem um momento nisso muito especial, que foi a primeira vez que eu fui capa da Globo.com, com algo que eu tinha escrito, e não saindo do mar de biquíni. Isso eu gosto muito da sua fala, porque eu ia fazer esse ponto quando você falou, quando você chega como atriz e senta na mesa para uma reunião que é de direção, como ainda tem também o backlog da história. Eu fiz um ponto esses dias, o que tem revirado e se falado sobre os homens comentando do corpo das mulheres, enquanto isso como se isso fosse novidade, pois é. E como se isso não acontecesse na nossa cara, né? Então né? Então assim, como a gente ainda tem um caminho aí a percorrer em relação a tudo isso. E a atriz, e você bonitona, gostosona e tal, isso é como se tivesse quase um pênalti de você estar, né, assim, como é que você pode ser inteligente e gostosa, sim, né? Como é que você virou autora de novela e você não engordou?
Hoje em dia, que tem a Rosane Svart, a Cláudia Soto, que tem, sabe, a Duca e a Thelma bombando, tipo... Gente, a própria Glória Pérez, sabe? A mulher é linda, feminina. Assim, por que esperam de uma mulher inteligente que ela não tenha cuidados, o feminino, que ela não... Então, assim, eu fazia muita questão de chegar maravilhosa. Também uma certa implicância, tá? Eu me arrumava mesmo. Só que teve um momento que o meu empresário da época, muito homem alfa, falou pra mim, olha, acho melhor você mudar a sua tática, porque quando você chega assim, demora um tempo pra se ganhar audiência, você... E a credibilidade, né? Você tem que ficar se provando 1000 vezes, e isso me dava um ódio. E aí ele falou, olha, tapa a bunda, vai com, sabe... Vai diferente, não bota maquiagem. Vai com personagem executiva de filme. E aí eu comecei a fazer esse personagem e foi bem mais fluido. Mas ele também me irritou, porque eu falei assim, eu tenho que ficar fazendo esse personagem, então já tô de saco cheio. Já enchi meu saco. E isso tudo eu botava na coluna. Né? Eu ia falando, e assim, as mulheres começaram a me mandar e-mail. Tipo, eu tava falando. Eu tava falando com todo mundo, sabe? Das nossas dificuldades. Exatamente. Então, assim, eu não posso botar um brinco grande pra ir numa reunião, não posso botar um batom, sabe? E fora que isso tem 1000 desdobramentos, né? Resolvi fazer comecei a receber muito e-mail das minhas leitoras falando do quanto elas tinham atingido, mas o quanto elas estavam exaustas. E tem um ponto do cansaço que é emocional, que é a exaustão. Você sabe que eu li uma matéria esse final de semana da McKinsey, que ela estudou, saiu o ano passado, Woman in Workplace, em 2023, e ela fala sobre as microagressões que nós sofremos. Achei bem interessante isso, quer dizer, a gente sofre o tempo inteiro essa microagressão, da dúvida se você é você, do brinco que não pode usar, da roupa que você não pode ter, e isso vai ficando no inconsciente, vai gerando esse cansaço emocional. Exato. E é micro e é normalmente discreto, subliminar. Nossa, é a pior violência. É a pior violência, né? E isso estava lá. Acho que o Dona Dici, na coluna, você estava trazendo, elucidando essas microagressões. Tava jogando luz pra isso. Olha, isso não é possível que isso só esteja acontecendo comigo. Porque não sou eu que estou em posição de poder. E tendo que passar por isso. E aí, chegou um momento que eu fiz essa pesquisa de Google Forms com as minhas leitoras e consegui mapear 3 grandes dores da mulher no mercado de trabalho. E a primeira, assim, não tem nada a ver com a nossa educação. Nós somos as que mais estudamos, inclusive. A nossa gestão é sempre 20% de impacto maior, mas... Os 3 pontos eram a sobrecarga, as opressões, que aí junta, que são essas microagressões, e a solidão que vem disso. Porque não tinha também essa consciência de que se outra mulher tá na reunião, ela... A gente não tava assim, A gente não tava assim. Não. Sabe? A gente tava uma em cada lado e ó... seu condado uma querendo ser abelha rainha, porque o legal era ser a única mulher. Não, e era incentivado de você era incentivada coletivamente para competir, né? Exato. Era posto pra gente esse convite. Não vai competir com outro homem, compete com outra mulher que tá na mesa. Gente, só tem nós duas, sabe assim? Por que a gente vai competir? Então, assim, com base nisso, a ideia do Instituto, assim, me veio uma coisa muito forte, que eu não sei te explicar da onde, que era de serviço, de servir a uma geração, talvez, mas eu tinha que fazer alguma coisa e eu tinha muita noção de todos os privilégios que eu tinha com 40 anos. Eu ter tudo que eu tinha, ter alcançado, ter tido a educação que eu tive, sabe? Então, daí uma madrugada eu acordei com a ideia do Instituto, que era fazer uma educação empreendedora de si mesma, da própria vida. E para isso eu tinha que começar com desenvolvimento pessoal, com algo muito forte, que colocasse nós, mulheres, em contato com a gente e não mais com esse jogo masculino maluco, que a gente tinha que ter o nosso jogo e para isso a gente tinha que se conhecer. Daí essa geografia é ótima, porque eu acordei,
tive a ideia, anotei no meu caderninho, levantei pra fazer um pipi. Pra fazer um pipi eu tive que passar por dentro do meu closet. E o meu pensamento na hora foi assim, tá, mas qual dinheiro que eu vou botar pra... Porque eu sempre fui a primeira a botar dinheiro em mim. Eu sempre investi em mim. Cara, eu também tenho essa mesma característica. Eu também. É uma coisa que eu tenho falado para as mulheres, isso, assim. Eu, durante 20 anos, fiz 20 formações internacionais na minha área, né? De coach. Uma coisa. De coach, gente. Depois acontece o que acontece com a carreira. Mas o fato é... Mas o fato é... A gente tem que saber e ter a cultura de investir na gente mesma, né? Exato. Pelo amor Nossa, de Deus. Quantos cursos incríveis eu fui fazer lá fora e que hoje... Dá pra ver na sua atuação o desdobramento de ser preparada. Sim. É impressionante. Sim. E eu fiz tanto de roteiro quanto de atuação, enfim. Idioma, pra poder dominar o que você tá dominando. Ir pra congresso de mulheres, sabe? Ouvir mulheres do mundo inteiro. Ouvir, ver o mundo, né? E isso com pouco dinheiro, com médio e falando, vou de executiva. Vou dormir direito. Vou chegar lá linda. E aí... Porque a gente nunca abriu mão disso. Não, né? E aí nesse caminhozinho pro banheiro, eu falei, putz, que grana que eu vou colocar aí e tal, vou precisar mais ou menos de tanto, porque eu vou ter que desenvolver isso e tal. Fiz meu pipi na volta, dei de cara com a minha coleção de bolsas, era uma prateleira assim em cima do armário. E aí eu tinha uma coleção muito boa de bolsas Chanel. Que eu era louca por isso, eu fazia todas essas viagens que eu ia. Fazer uma compra, um presente pra você. Fazer uma compra, um presente pra mim e... Eu falei, eu acho que tá na hora de vender. Tava começando essa história de ressignificar, né? De moda circular e tal. Eu tinha uma amiga que tinha um e-commerce de luxo. Bag Me. Tá? Tem até hoje. E aí eu liguei pra ela no dia seguinte. E assim, porque eu não sou uma pessoa que fica adorando a pílula. Se eu tenho uma coisa dessa na madrugada, no dia seguinte, amor... Vai acontecer. Vai acontecer. E isso sempre foi um apavoramento em volta. Pros meus pais, isso é um pavor, sabe? Pra gente que lida diferente com a vida, isso é tipo assim... Ai, lá vem a louca com outra coisa, sabe? Mas quando eu vi, eu já tinha vendido todas as bolsas, porque ela... Gênia, colocava a foto da bolsa e eu com a bolsa de fotos paparazzi. Incrível. Tipo, no aeroporto. Não, fora que eu acho que tem uma coisa que a energia também faz fluir. A hora que você toma a decisão, parece que o universo fala, vamos junto. E ela falou, olha, não vou tirar o percentual da loja, porque é pro seu instituto. E eu falei por que era. Então, a minha apoiadora até hoje, né, assim. E aí, depois que venderam todas as bolsas, o dinheiro era muito, muito consistente. Você vê que o investimento foi bom, né? Olha onde chegamos com as bolsas. E aí foi o primeiro 1 ano e meio de instituto, foi todo com bolsa. Eu consegui desenvolver a jornada Dona de Si, que é esse curso. Consegui patrocinar um documentário de uma diretora mulher, uma série de uma diretora mulher que hoje estão aí fazendo um sucesso absoluto. E acelerar 10 mulheres de início. Né? Então, hoje são mais de 5 mil. Isso que eu vou falar dos números. Eu tive a chance é muito fácil de poder apoiar. Tem muita gente que fala assim, não sei como ajudar. É muito fácil. É muito fácil. É só entrar no site. Só entrar no site, você tem a chance de empoderar uma amostra de mulheres, um grupo, uma pessoa, o que você quiser, quando você tiver condição de. Mas a sensação de que o seu tempo e seu recurso tá no lugar certo, porque eu acho que essa é uma das coisas mais bacanas. Às vezes você faz... tem uma história, vou contar muito rápida, mas é muito engraçada. Eu adotei uma criança num projeto social e passei a vida, uns 5 anos ajudando essa criança. Então, eu tinha um nome e tinha tudo da Robertinha. A Robertinha tinha o primeiro aniversário, o presente, a Páscoa, o chocolate, a Robertinha tinha não sei o quê.
No 5º ano de ajudando Robertinha, que teoricamente na minha cabeça ela faria 10 anos, eu falei, eu quero conhecer Robertinha. Claro. Né? Claro, já devia ter conhecido até antes, por que não conhecia Robertinha? E aí eu ligo pro projeto e falo, olha, eu tô me organizando, tal, pelas minhas contas de aniversário de Robertinha, eu queria levar um presente pra Robertinha. Aí a pessoa fala, Robertinha não existe, é conceitual, assim, você tá ajudando as crianças e tal. Não, mas isso não Não é legal, isso não existe. Não é legal. E aí eu falei, cara, que sensação péssima. Aí eu disse pra eles assim, até pode ser que você desdobre e realmente faça o que você me disse que faria. Mas não é legal você não sentir que o que você investiu, aquela persona não existe, é um tiro na água, né? E eu tô fazendo esse contraponto porque no Dona de Si eu conhecia as mulheres. Falei para elas, falei com elas, eelas falaram comigo. Assim, é isso, sabe? Assim, você sabe, elas estão lá. São quantas que você já acelerou? Olha, já são mais de 5.000, tá? Assim, que passaram pelo Instituto, pelo processo todo. Tem os cases, pelo menos dessas 5.000, vamos dizer que 1.000, quase 1.000, são mulheres que tiveram transformações inacreditáveis. Assim, é um número bem consistente, porque o que mais me preocupava era eu ter uma formação, mas a mulher ficar solta. Aí no dia que ela não tá com gás para fazer, ela vai abandonar. Então a gente tem as educadonas, que são as assistentes sociais, que ligam, é semanal, cada assistente social tem 50 mulheres para gerenciar. E aí a gente começa a entender quem precisa de terapia, quem precisa de psiquiatra, quem precisa de advogada, né? Quem tá passando por violência, tudo. E aí a gente conhece essas mulheres, mais de 5.000 a gente conhece, eu tenho um relatório de todas. Impressionante. Então quem tá, por exemplo, a pessoa física que chega, como você fez, como a Angélica faz, como... Olha, eu quero acelerar 20 mulheres, eu quero acelerar 10. A gente tem o relatório. A gente te dá de volta, ou como você quis, eu quero conhecer, A gente te fala do caminho dessa mulher. E assim é com as marcas também. Muito legal. Então, assim, até já deixando aqui um convite, já que tem tantas marcas e pessoas interessantes, tem caminhos muito bem estruturados para se apoiar as mulheres. Acabou de novo sair os dados do ano passado, nunca se morreu tanta mulher no mundo, no Brasil principalmente. Então assim, a gente não está lá, nós estamos muito aquém do que a gente poderia. E a hora que você tem recursos, instituições e ONGs com esse nível... um instituto com esse nível de credibilidade, com uma pessoa que está exposta, né? Sua cara tá a tapa, né? É a minha cara aqui. Então, assim, é incrível. E como é que desdobra a ideia do livro? Sim, aí chegou um momento e passou muito rápido. O instituto é de papelada, tudo é de agosto de 2018. Uau! Então, só que eu comecei ele antes para poder acontecer. Formatar tudo, mas passou muito rápido e eu tinha uma história para contar. Eu tinha a história da minha carreira, porque depois eu olhei e falei, cara, eu sempre fiz isso tudo aí na minha carreira. Eu me produzia, não aceitei não, procurei outras vias. Não foi fácil eu emplacar como atriz, não pelo talento, mas por abrir a porta certa. E por abrir outras portas. E a resiliência de se manter. Ou não, muito teste, muito não. Não foi assim fluido. Foi... Cara, acorda e vai. Eu lembro de uma vez, só voltando um pouco, que a carreira de uma atriz, ela pode ficar num lugar de você fazer 3 testes por dia e não usar isso para você, esse tempo. E foi dentro de uma sala de teste que eu falei, nunca mais vou voltar aqui. Chega, eu já tinha feito um monte de comercial, já tinha feito um monte de teste, mas eu falei, agora eu vou me produzir. Porque se eu não me produzir, eu não vou sair daqui. Vai ficar nesse... É verdade. Exato. É um aprisionamento, né? Você pode ficar, 20 anos ali, amor, fazendo teste. Oi? Não, eu quero contar minha história, quero fazer coisas, né? Então, bom, enfim. O livro veio dessa necessidade, foi uma editora que identificou essa possibilidade do Dona de Si já ser uma história consistente. Eu demorei um tempo para escrever, porque... Até pra escolher, né? Eu não sabia como organizar. E eu contratei uma organizadora de livro que é uma mulher, assim, aqui no Brasil, que ela escreve... ela sempre fez organização de livro, que é a Ana Lee.
Essa é a versão brasileira. Nós temos a versão... Vamos chegar na versão americana. Mostra a versão americana também, que versão americana e versão... A gente... Tá bom, obrigada, querida. Aí lancei aqui no Brasil, foi muito bem, foi um lançamento muito bom, assim, em termos de mídia, até de vendas mesmo. E aí eu fui para os Estados Unidos para começar a trabalhar lá, primeiro para um estúdio, para Avalon Studios, depois para a Amazon, as coisas começaram a engrenar. E aí uma coisa leva a outra, eu assinei um contrato com a WeBook Publishing, que é a minha publisher nos Estados Unidos, e a gente lançou lá ano passado. Não, ela tava na Times Square, gente, sabe? É nisso que a gente tá falando. E ali, dá uma olhadinha ali embaixo, sabe o que é aquilo ali, gente? Tem uma tem uma testeirinha ali embaixo, que quer dizer Forward by Sharon Stone. É o prefácio, né? O prefácio da Sharon Stone. É o prefácio da Sharon Stone, que é também uma coisa muito Como é que presente. Isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu sempre fui muito fã dela. E ela é uma voz... Super voz. Muito ativa em Hollywood, portanto, no mundo. Não, tinha uma piada, eu sempre me arrepio quando eu falo isso, que a história assim, qual é a graça de comer a Sharon Stone e não contar? Era uma piada que Sim. O cara tinha que... Então assim, ela tinha um lugar de símbolo sexual e ela põe isso a debate, né? Incrível, cara. E a história da vida, como ela levou as coisas. Eu acho que é uma mulher que reúne tudo isso que a gente estava falando, inteligência, beleza, talento. Coragem de speak up, sabe? Porque ela sempre falou, ela foi pioneira nisso que hoje é Hollywood, os cuidados que hoje uma mulher recebe. Então, eu falei, cara, eu queria muito que essa mulher, pelo menos, conhecesse meu trabalho do Instituto. E aí, o meu manager lá foi pro manager dela, e aí começou vamos ver se ela quer ler, ela quis ler. E aí, ela pediu uma semana depois ela respondeu falando, isso é consistente, eu vou fazer. Nossa Senhora, que incrível. E a palavra consistente... Tem um peso, tem uma... Porque assim, não é só ler o livro. Hoje tem o Google, tem o YouTube. Ela pôde pesquisar, se ela conhece gente no Brasil, ela pôde pesquisar se isso tudo fazia sentido. E ela escreveu um prefácio incrível. Ai, tô louca pra ler, viu? Sabe, assim, ela leu o livro, ela entendeu o Instituto, ela entendeu tudo. Então, uma coisa também muito interessante é que isso é sororidade de verdade. Eu não sou amiga dela, ela não é minha amiga pessoal. Eu sou uma mulher que admira o trabalho dela e fui mostrar o meu pra ela e ela falou, gata, admiro o seu também, vou fazer. Sabe, isso essa é troca incrível. Entre duas mulheres, uma do Brasil, uma de Hollywood, sabe? E eu já estava trabalhando lá, isso facilita as coisas, você tem um representante lá, mas... Fato é que ela escreveu. A decisão, a oportunidade de trabalhar, a Amazon conta um pedacinho disso também. Porque eu brinquei com ela quando eu convidei, eu falei, então a gente precisa de 2 anos para contar os turning points de Suzy Pires, sabe? É uma coisa assim, gente, a mulher do turning point, você tá vendo que ela tá carequinha, a gente pode fazer essa conversa também. Turning points também. Também temos esse pedaço. Eu acho que eu sou muito... inquieta, e quando eu me incomodo... Mas olha que interessante, você é inquieta e consistente. Sim. Você tem uma narrativa, tem uma história sendo construída com interseccionalidade entre as coisas, com sentido para elas. Então, essa coerência da história, ela pode ser inquieta, mas tem uma coerência. Coerência. É assim, não é inquieta de um dia eu tô aqui, outro dia eu tô num negócio nada a ver. Tudo tem a ver. E coerência é a minha palavra. Assim, até porque o incômodo vem quando eu identifico que a minha presença não está mais coerente naquilo. Olha só. Tipo assim, eu tô falando A, a pessoa tá entendendo Z e vai ter briga. Então, melhor, né? Qual é o seu signo? Gêmeos. Ah, eu sei. Eu sou touro, mas eu sou touro do 20 de maio. Então você já tá ali com a gente. Eu sou muito pra gêmeos, entendeu? Me identifico. E a minha lua é Capricórnio. Então eu sou uma menina que realiza. Que realiza. Cara, é muita responsa você ser louca e fazer acontecer. E fazer acontecer a tua loucura, sabe assim? Então isso realmente me coloca aí num trilho que às vezes até eu mesma falo assim,
Uau, Não, mentira. Tipo essa da Sharon Stone. A maneira... Como é que foi a história de ser roteirista sim. para séries internacionais? Para séries internacionais. Eu comecei a estudar desde quando eu tava na Globo, então eu sempre estudei, fui fazer algum curso fora. E eu fiz filosofia aqui no Brasil, porque não tinha faculdade de roteiro no Brasil na época da minha faculdade. E aí depois eu comecei a sempre trabalhar e juntar uma grana para estudar, tá? Fiz curso de roteiro, de filme, roteiro de série, até fui fazer curso de showrunner, quando showrunner não era ainda conhecido, esse lugar da pessoa que é o responsável ali, artístico, pela série, né, pelo produto. Então eu já sabia como escrever daquele molde e tal. Bom, um certo momento, um estúdio inglês que se chama Avalon Studios começou a procurar uma escritora latina que tivesse inglês, que tivesse já esse intercâmbio. O meu nome apareceu na lista, e aí é que eu te falo que eu tenho certeza que tem algo a ver com essa quantidade de professores, eu tive aula com showrunner de Homeland, de Law and Order, então, assim, eu tive aula com essas pessoas. Então, esse curso, inclusive, foi aquele curso que você vende um rim, sabe? Eu brinco, eu fui conhecer a Oprah, eu tenho hemodiálise até hoje, mas valeu! Amor, valeu! Valeu cada segundo. Inclusive, quando eu conhecer a Oprah, vai ter um desmaio antes, porque eu vou conhecer ela. Aí, mas o que aconteceu foi que eu fiz uma entrevista, depois mandei o projeto que eu já tinha em inglês e eles estavam procurando desde autoras colombianas, brasileiras, uruguaias, argentinas, e eles me contrataram. Então eu comecei o meu primeiro trabalho lá, há 2 anos atrás, com a Avalon Studios, que é um material meu. Então ele tem outra dinâmica, agora ele vai para pitch, né? Ele tem outra dinâmica de existência. Mas com esse trabalho sendo feito, a Amazon, a sala de roteiro do Scott King e da Kate Elmore me entrevistaram, me absorveram na sala, então aí veio o livro e aí é um trabalho que hoje eu tenho uma casa lá, moro lá também. E aí tem um visto de trabalho, tem manager, agent, blá blá blá. E volto ao Brasil, claro, eu continuo com a minha casa aqui, minha família tá aqui, mas eu venho pra trabalhar, fico um pouco mais com a minha família, mas a base de trabalho tá lá. Agora tá lá. E como é que você sente esse lugar do feminino lá? Tem uma mudança, assim, essa indústria do entretenimento tem uma abertura maior hoje do que teve? Você percebe ainda uma barreira? Como é que é a barreira do latino? Como é que você sente isso lá? Eu acho que demos um passo muito grande. A favor, né? O vento tá muito a favor. Você vê um estúdio inglês procurar uma autora latina, e depois eu entendi por quê, porque o lance hoje é crossover narrative, que é você pegar um show que se passa no Brasil com atores hispanos, americanos, você pode botar até um chinês no meio, porque você vai falar com o mundo inteiro. E não tem mais a barreira da língua, da legenda, né? Então, a coisa, né? O espaço da latina está abrindo, o espaço para a brasileira que sai do estereótipo da brasileira sensual, gostosona do que era vendido, porque os anos 70 inteiro a gente foi vendido assim, e isso impactou no mundo, né? E eu geralmente em várias entrevistas falava, olha, a gente é isso. A gente é o biquíni, a gente é a alegria, a gente é o carnaval. Mas é também. Exatamente. A gente é muito bem formada, a gente tem garra, a gente é a base da sociedade. Entendeu? Então não confundam mais sensualidade de uma mulher brasileira com qualquer outra coisa, a não ser ela dona do seu próprio caminho. Silêncio no estúdio. Aí, mas é isso aí, eu não vou pro mundo pra falar bobagem, pra falar, ai, tô feliz. Não, eu quero falar... Olha, eu tô aqui, mas vão vir outras várias se eu tô aqui, né? Então, hoje eu me sinto abrindo uma porta. É claro que tem outras brasileiras trabalhando fora do país, mas eu acho que você dentro de uma sala de roteiro, colocando ingredientes na narrativa de uma série,
global, você já coloca também a mulher brasileira em outro lugar. Não, eu acho que eu fico tão feliz de te ouvir, tem tanta coisa, tanta razão de eu gostar de ouvir. Primeiro de orgulho de você, que eu morro de orgulho de você. Depois da coerência que é o seu caminho. Depois de que você lá, onde você tá, com o nível de consciência que você tem, com a missão que você tem na sua cabeça, você também tá ali no roteirizar, no escrever, no falar, trazendo consistência e coerência ao que está sendo produzido. Sim. Então tem uma coisa assim, tem um olhar é como se tivesse um olhar dessa figura multifacetada que você é, mas que tem uma crença por trás do Dona de Si. O Dona de Si O tempo inteiro. né? Então você falou, a atriz está sempre lá, a Dona de Si está sempre lá. Assim, como essa personagem brasileira, por exemplo, vai estar na série? Quem é essa mulher brasileira hoje? Entendeu? Não dá pra eu deixar isso descarrilhar, sabe? Não dá. Então, assim, e também saber a maneira que eles trabalham, que foram os cursos que me prepararam pra isso. Isso foi um grande diferencial, porque não adianta você só ter boas ideias e você precisa saber como se trabalha ali. Agora, voltando à sua pergunta, é o seguinte. Pela primeira vez, eu não sou a única roteirista que sou atriz também na sala. Tem mais incrível. 2. Uau! Isso é normal nos Estados Unidos. Você colocar a sua expressão e isso não ter problema. Né? Você ser multicanais, você ser... eu tô trabalhando com uma roteirista que eu admiro muito, que é a Jamie Lee. Ela é a roteirista do Ted Lasso. Uau! E ela é uma super stand-up comedy. E uma atriz, e uma apresentadora, e uma... É incrível você ter... Pela primeira vez eu tô tendo outra pessoa que eu entro, olho o Instagram, ela tá fazendo um show, no dia seguinte ela tá de manhã na sala de roteiro. Maravilhoso. Essa sempre foi a minha vida e isso era tão solitário, sabe? E hoje tem, e isso é normal. Então, só por aí eu acho que o caminho... o nosso lugar feminino ele tá em Hollywood, né? ele já é um pouco mais confortável. Muito bom. Bom, a gente tem que terminar, podia ficar o dia inteiro. Na minha foto, eu vou mostrar que eu vou estar com a minha camiseta. Dona de Si. Nossa embaixadora maravilhosa. Eu tenho muito orgulho. E para todo mundo eu pergunto, a minha pergunta final é a seguinte. Se quando você, pequena lá, pensava que queria ser atriz, você tinha ideia... ou pensava do tamanho do que você ia conseguir fazer? Você passava pela cabeça, eu vou ser grandiosa, eu vou fazer alguma coisa muito grande. Como é que era o sonho da Suzy pequenininha? Assim, pequenininha era só ver a mudança de feição das pessoas. E continua sendo isso. Que incrível, né? Aí, consequentemente, em grandes proporções. A gente paga o boleto, a gente compra uma bolsa. Vende a bolsa, faz o instituto. Aí compra a bolsa de novo quando achar que deve. Exato. E mora fora, mora aqui. Mas tudo é sobre mudar estados emocionais, né? Tocar corações. Exato. Então, continua sendo isso. Ai, muito lindo. Muito obrigada. Obrigada a você, Ai, Flávia. que bom. Gosto muito de você. Eu também. Eu tenho um presentinho. A gente tem um apoio da Red Bull. Que é para que você continue tendo asas. Até dá medo de te dar mais asa, gente, né, gente? Tá? Pra onde eu voarei, né? Oi, tô aqui em Marte, numa sala de roteiro em Marte. Obrigada. Obrigada. Obrigada.